Olá, meus amigos, minhas amigas. Dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Hoje vamos estudar o item 7, a paciência. Vou ler para vocês o início do texto de Kardec para a gente deslanchar um pouquinho sobre o tema. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais. Portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Continua, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência, que é o tema exatamente que vamos falar hoje. Então, esse item, podemos dizer, aprofunda o tema da mansidão e da paz interior. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. A paciência não é mera espera passiva ou resignação fraca. É uma forma ativa e meritória de caridade. Quais os principais pontos, resumindo, que a gente pode entender dessa mensagem? Que, para nós espíritas, sabemos que o sofrimento não é uma punição arbitrária, mas sim um instrumento de evolução. Deus envia aos eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que têm condições de progredir. E todos nós temos, né? Para purificar o espírito e resgatar dívidas do passado e preparar a glória do céu. O que seria a glória do céu, para a gente entender? É a felicidade espiritual futura que nos espera além do túmulo, na nossa caminhada evolutiva, não é verdade? Por isso, em vez de revolta ou desespero, o texto nos convida a bendizer a Deus, ou seja, que tenhamos uma atitude de confiança e gratidão que transforma o sofrimento em mérito. Compreensão do sofrimento. Por que e para que? Vimos sempre estudando a respeito disso aí. Gravei alguns vídeos, vocês vão ver lá no meu canal, sobre o propósito da dor. É exatamente para a gente. Esse capítulo aqui, esse item desse capítulo, mostra exatamente isso como complemento para a gente entender, não é verdade? Então nós podemos dizer que paciência é equivalente à caridade. É igual à caridade. Por quê? Porque a caridade não se resume em dar dinheiro ou bens materiais, como diz o texto. É o mais fácil. Existe uma caridade mais difícil e mais meritória. É essa qualidade que nós devemos entender e colocar na nossa vida, na nossa vivência diária. Por exemplo, suportar com serenidade as provas da vida. Lembrando que todas as nossas provas e expiações, nós fomos já alertados e participamos antes da nossa reencarnação, quando participamos do nosso planejamento reencarnatório. Saber aquilo que precisávamos passar, não como castigo, não, como aprendizado. Aprendemos para seguirmos adiante. Então, a resignação nada mais é do que a compreensão e aceitação daquilo que não podemos modificar. Ponto pacífico. Quando você aceita as coisas, fica mais fácil de você superá-las. É assim que funciona a nossa caminhada evolutiva, como falei há pouco. Outra coisa, perdoar aqueles que nos ofendem, magoam ou servem como instrumentos das nossas aflições. Quem não tem pessoas difíceis de convivência, adversários,
pessoas que nos provocam, que nos fazem passar momentos angustiosos. Então, essas pessoas, muitas vezes, são colocadas em nosso caminho exatamente para testar a nossa paciência e a nossa capacidade de amar. Tudo tem uma razão de ser. Então, aí a gente vai entendendo as nuances. À medida que a gente vai vivendo, né, e vai compreendendo, olhando as dificuldades que passamos, que foram superadas, e aquelas que ainda estamos passando agora, tirando o exemplo do passado, passando então a compreender melhor essa situação, porque ela vai passar. Quanto mais rápido nós nos modificarmos, mais as situações difíceis vão se diluírem. Pensem nisso um pouquinho. Por que então que a caridade é a mais meritória? Por que será? Como disse há pouco, dar esmola pode sim envolver um sacrifício material, mas perdoar e ser paciente exige o quê? Domínio sobre o ego, orgulho, a ira, os instintos de vingança. É o domínio. Nós, cada um de nós, exercendo o domínio com essas negatividades que trazemos conosco. É um sacrifício moral muito mais profundo. Praticar essa caridade significa o quê? Viver o ensinamento de Jesus de uma forma concreta. Perdoai 70 vezes 7 e amai os vossos inimigos. Então, a paciência nesse contexto é fundamental. Como, então, a gente praticar diariamente na nossa convivência com as pessoas, nas dificuldades da vida que encontramos, como que nós devemos agir? O que o Evangelho nos traz para dentro? Então, por exemplo, diante de uma pessoa que te irrita ou que te faz sofrer, como devemos agir? Claro, objetivo, vamos pensar um pouquinho. Como? Vamos reagir com raiva ou vamos entender que aquela situação, aquela pessoa está sendo um instrumento da nossa prova? Então, ser paciente com ela é caridade, ou seja, não reagir, agir com calma, serenidade. Quando um não quer, dois não brigam. É aí que a gente começa, é o domínio do ego, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo não nos deixa. Alguém vem nós jogando na mesma intensidade, e aí? E aí torna-se, cria-se aquele padrão vibratório de agressor e vítima que vai prejudicar a ambos. Não é o nosso objetivo. E às vezes isso a gente vai se arrepender mais na frente e vai nos trazer intranquilidade e não vai ser legal para a gente. Então, vamos entender essa situação. É fácil? Não é. Mas é possível? Sim, é possível. Basta que a gente pare 5 segundos antes da reação, na mesma intensidade. Ou seja, né, com instinto de vingança, orgulho, tudo isso, com 5 segundos que a gente pensa um pouquinho, já vai nos fazer retrair um pouco e praticar a caridade. Outra situação, diante de uma dificuldade prolongada, um relacionamento difícil, pessoa no trabalho, ou uma doença, em vez de revolta, vamos cultivar a paciência e, sobretudo, com fé, porque sabemos que tudo que nos ocorre não é por acaso. Sempre tem um propósito. E o propósito é a nossa evolução. É isso que devemos pensar sempre. O propósito é a nossa evolução. Domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que possamos seguir adiante, cada vez mais leves. Então, como então vai nascer a verdadeira caridade? Quando nós entendemos que somos regidos por 3 leis básicas. A primeira é o livre-arbítrio. É a liberdade que nós escolhemos. Se você escolhe reagir, gritar, ofender, isso aí vem a segunda lei, que é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que escolhemos, falamos, pensamos, agimos, vai voltar para nós. E aí vem a reencarnação que estamos vivendo agora.
Então, muitas das situações de convivência com pessoas difíceis, na família e tudo, são resquícios do passado que precisam ser trabalhados nessa encarnação. Então, a certeza que nós devemos ter é essa que eu disse para vocês. Tudo passa. Como diz o ditado, né? Depois da tempestade, vem a bonança. É isso que a gente tem que pensar sempre. Então, podemos dizer, então, que a paciência, tirando de tudo com uma frase desse texto, a paciência é também uma caridade. Talvez uma das formas mais elevadas. Por quê? Porque ela transforma o sofrimento em amor e perdão em evolução espiritual. Transforma o sofrimento e o perdão em evolução espiritual. Então, esse item, né, nos convida a passar sempre da caridade material para a caridade do coração e da alma, que é aquilo que a gente tem que realmente pensar sempre, sempre, sempre. Então, resumindo, para a gente encerrar esse pequeno texto, a paciência não é passividade ou conformismo resignado, mas é uma força ativa de suportar o mal sem revidar, perdoando e bendizendo a Deus. Ela complementa as virtudes anteriores desse capítulo, mansidão, afabilidade e doçura que vimos na semana passada. Por quê? Porque a verdadeira brandura, pensem nisso, se prova na paciência com as ofensas e dores, transformando provas em oportunidades de progresso moral. Então, a doutrina espírita reforça que o sofrimento tem propósito educativo, seja por expiação, seja por prova ou por missão. E a paciência meritória que vimos aqui hoje acelera a evolução, aproximando-nos da filiação divina. Somos filhos de Deus. E nos aproximamos dos brandos e pacíficos. Então, gente, diante das injustiças, traições ou dores, perdoe o instrumento, ou seja, a pessoa causadora. Bendiga aquela prova, peça forças, porque vai passar. Quando nós entendemos, compreendemos, aceitamos aquilo que não pode ser modificado, as coisas vão caminhando naturalmente. E, sobretudo, jamais, jamais deixamos de confiar na justiça divina. Que isso sim é uma caridade superior. Então, gente, encerrando, esse item, então, um dos mais consoladores desse capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Enfatizando que a paciência é a porta para a paz interior e para a regeneração. Em resumo, a paciência não é apenas esperar passivamente, mas suportar as lutas da vida com coragem, confiança e sabedoria de Deus. Então, gente, rapidinho, leiam o texto, depois convido-os a conhecerem o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenham um livro em mãos. Na internet você pode baixar gratuitamente, mas é interessante, porque nos momentos de angústias, você abre aleatoriamente o livro e sempre vai ter uma mensagem consoladora para aquele momento angustioso que você está passando. Lembre, confie, somos filhos de Deus, centelhas divinas também. Estamos aqui para evoluir, aceitar o que não pode ser modificado e modificar aquilo que nós podemos e devemos modificar, que é a nossa lapidação moral. Ok, gente? Até a próxima semana, se assim Deus o permitir, estaremos aqui trabalhando, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, fique com Deus e um grande abraço a todos.